Fala pessoal, professor Nelson Amado na área. Nessa aula de hoje a gente vai abordar o tópico de probabilidade, mas a gente está indo já para a nossa segunda aula de probabilidade. Se você não assistiu a primeira, na nossa primeira aula de probabilidade, a gente abordou o tópico inicial, definimos basicamente o que é a probabilidade e como é que a gente faz para calcular ela. E nessa segunda aula eu vou definir o que a gente chama de probabilidade de eventos sucessivos independentes e a probabilidade da união, para vocês verem qual é a diferença quando a gente aborda aquela famosa regra do e regra do ou dentro da probabilidade. Então, bora logo para a nossa aula. Coloquei aqui já na nossa tela probabilidade de eventos sucessivos e independentes. O que a gente vai definir como probabilidade de eventos sucessivos e independentes? Quando a gente está trabalhando a probabilidade, lembra que a gente está calculando a chance que um evento tem de ocorrer. Agora imagina que eu quero calcular a chance de dois eventos ocorrerem de forma simultânea e um não necessariamente dependa do outro. Por exemplo, o que eu quero dizer com um não depender do outro? Na última aula eu falei um pouco sobre qual seria a chance do Nelson escolher uma blusa preta, por exemplo, ou qual seria a chance de eu ir lá no meu guarda-roupa e escolher aquele determinado look. Então tudo aquilo a gente chamou de evento, tá? Que era quando eu estava basicamente explicando a diferença entre o evento e entre os casos totais. Agora imagine hipoteticamente que eu quero calcular qual é a probabilidade de eu ir lá no meu armário e escolher uma blusa preta e qual seria a probabilidade entre todas as calças, bermudas e tudo assim, toda a parte inferior que a gente usa na roupa, e qual seria a chance de eu escolher uma calça jeans. Então, qual seria a chance de eu vestir uma blusa preta e uma calça jeans? Quando a gente está trabalhando eventos sucessivos, um ocorre após o outro. E quando eu digo que esses eventos são independentes, o número de casos totais, o espaço amostral do segundo evento, ele não depende do primeiro. Então, se você reparar, quando eu vou escolher a minha roupa, quando eu vou escolher a blusa, o número de calças que eu tenho disponíveis não diminui. É claro, vamos tirar de cara aquele pessoal que, por exemplo, blusa preta não pode usar com, sei lá, calça amarela. Estou chutando, tá? Não, aqui a gente está ignorando aquele fator moda, tá? Literalmente a gente está ignorando o fator moda e está calculando qual seria a chance de escolher uma blusa preta. X. E qual seria a chance de escolher uma calça jeans? Olha, o número de calças jeans não vai diminuir magicamente dentro do guarda-roupa se eu escolher uma blusa preta. Então, são eventos sucessivos e independentes. E a gente diz que a chance de dois eventos sucessivos e independentes ocorrerem seria a probabilidade da interseção. Então, A, interseção B, que é quando eu digo que eu quero que os dois ocorram de maneira simultânea, o evento A e o evento B ocorram ao mesmo tempo, seria igual à probabilidade do evento A ocorrer vezes a probabilidade do evento B. Isso aqui é o que a gente define como probabilidade de eventos sucessivos independentes. Se eu tiver três eventos sucessivos independentes, eu farei o produto das três probabilidades do evento A, do evento B e do evento C. É aqui onde a gente usa aquela famosa regra do E. Eu vou explicar como é que no determinado exercício a gente aborda a regra do E e a regra do U, mas é quando basicamente eu quero calcular a chance de eu vestir uma blusa preta e uma calça jeans. Olha o E aparecendo na minha fala. Então eu preciso vestir a blusa preta e a calça jeans. Agora eu quero calcular uma famosa questão do Enem, se a gente pegar de anos anteriores, que envolve a chance de eu me atrasar caso chova. Eu teria que calcular a chance de chover e a chance de eu me atrasar. Olha o E aparecendo. Tá vendo? Então, quando a gente usa a regra do E, eu preciso que o primeiro evento ocorra e em seguida o segundo evento também ocorra. Então, são eventos sucessivos, um ocorra após o outro. Então, o primeiro ocorre e o segundo ocorre. Meio que quando a gente aborda nas nossas aulas de análise combinatória, um pouco a regra do E no princípio fundamental da contagem. Não sei se você já viu isso no seu cursinho, mas geralmente a gente introduz análise combinatória antes de probabilidade, tá? Até interessante que você domine um pouco essa parte antes de vir se aventurar aqui em probabilidade. Recomendo demais isso para os meus alunos. Mas nesse caso, quando a gente aborda o princípio multiplicativo, você lembra que para escolher, sei lá, hipoteticamente uma senha, o primeiro dígito eu tenho que ser escolhido, aí depois eu tenho que escolher o segundo dígito. Mas eu só consigo escolher o segundo se eu escolho o primeiro. Então são eventos sucessivos, tá? Um precisa ocorrer após o outro. Então a probabilidade do evento A vezes a probabilidade do evento B vai me dar a chance de dois eventos sucessivos independentes ocorrerem. Toma cuidado que de repente nas próximas aulas eu já trago um pouco o tópico de probabilidade condicional.
E nas provas de vestibular, por exemplo, da UERJ, esse tópico ele costuma cair. Mas eu vou te mostrar nos exercícios que a gente consegue deduzir, tá? Sem precisar usar a fórmula, como é que esse determinado evento ele pode ser calculado. Porque quando a gente usa a ideia da condicional, alguma coisa já aconteceu, tem uma condição estabelecida, a própria palavra me diz. Então toma muito cuidado que aqui eu estou trabalhando em eventos independentes. A escolha da blusa, tá? Ela não vai interferir no número de calças que eu tenho. Tá? A escolha do tênis não vai interferir no número de calças. Então, se você vai escolher a senha, o segundo dígito não necessariamente vai interferir no primeiro. Um não depende do outro. Ah, você vai num restaurante, você escolhe o prato principal, a sobremesa não depende do prato principal. Tá? Então, são eventos sucessivos, um precisa ocorrer após o outro, mas um acaba não dependendo do outro. E aí a probabilidade vai ser o produto entre eles. Lembrando um pouquinho da nossa primeira aula, tá? Que eu defini a probabilidade, e aí se você ainda não assistiu, aproveita e vai ali, já maratona, essa é a nossa primeira aula, que eu ensinei na primeira aula o cálculo da probabilidade. Eu defini a probabilidade do evento ocorrer como sendo o número de casos favoráveis, que é tudo que me interessa, casos favoráveis, sobre o número favoráveis, né? Favoráveis, sobre o número de casos totais, tá? Aqui, sobre os casos totais. Se você gostou daquela aula, não esqueça de deixar aquele like ali na nossa aula, tá? Inclusive se inscrever para ajudar o canal a crescer, tá? Número de casos totais. Deixa também, até inclusive nos comentários, quais tópicos você gostaria de ver nas nossas próximas aulas, tá? Eu estou voltando a gravar por aqui, tem muita aula que já está aqui no nosso canal, mas o objetivo é a gente poder renovar e dar um foco maior, tanto para o vestibular da UERJ como para o vestibular do Enem. Porque eu sou mais do Rio de Janeiro, tenho mais alunos com foco na UERJ, mas o foco principal é sempre a prova do Enem. Tá, Nelson? Vamos lá. Então, vamos para um exemplo. O que a gente definiu aqui como probabilidade de eventos sucessivos independentes? Vamos pegar aqui um exemplo. Como exemplo, eu posso abordar necessariamente, depois a gente vai ter uma aula específica de exercícios, tá? Isso aqui é uma aula só de teoria. Então, eu estou trazendo teoria, trago alguns exemplos, mas a gente vai ter uma aula específica de exercícios, tá? Então, vou colocar aqui o nosso exemplo, tá? Vai ter uma aula só para exercícios, onde eu vou mostrar na prática como isso pode ser cobrado. Exemplo, tá? No lançamento simultâneo de uma moeda e um dado, a probabilidade de se obter resultado cara é um múltiplo de 3. Múltiplo está escrito errado, né? Múltiplo. Beleza. Aí eu coloquei aqui, no lançamento simultâneo de uma moeda e um dado, qual é a probabilidade de se obter como resultado? Cara, é um múltiplo de 3. Então veja bem, eu vou pegar e vou arremessar uma moeda e um dado ao mesmo tempo. E aí eu vou relembrar um pouquinho o que a gente viu na aula passada sobre o espaço amostral. Quando você trabalha lançamento de moeda e lançamento de dado, ele não precisa necessariamente dizer o espaço amostral. Se a gente até comparar com alguns vestibulares, o vestibular da UERJ, ele não te dá o espaço amostral das cartas, tá? De um baralho. Então meio que isso aí a gente considera senso comum, você é um pouquinho obrigado a saber. O espaço amostral do lançamento de uma moeda, vou chamar o evento a ser lançar a moeda, tá? A moeda, o que a gente pode definir como espaço amostral? Seria o conjunto de todas as possibilidades, todos os possíveis resultados que a gente tem. E o espaço amostral do nosso evento A seria necessariamente o quê? Quando eu pego e lanço uma moeda, eu tenho apenas duas opções de resultado. Seria cara ou coroa. Cara e coroa. São os dois possíveis resultados que a gente obtém. Então eu peguei uma moeda, lancei, eu tenho dois possíveis resultados, que sai a cara ou que sai a coroa. Aí o evento B vai ser o lançamento do dado, que a gente meio já usou isso na nossa última aula, só que nesse caso eu vou relembrar que o espaço amostral do lançamento de um dado comum, tá? Eu até comentei na última aula sobre aqueles dados distintos que a gente usa até para RPG ou outros tipos de jogos, eles não entram aqui no senso comum, tá? Ele precisa me especificar no enunciado quando é o dado diferente. Quando é o dado comum, eu tenho como o conjunto de todas as possibilidades seriam os números de 1 até 6, tá? Que é aquele dado tradicional que nada mais é do que um hexaedro regular. Pronto, conjunto de todas as possibilidades.
Tá, Nelson. Então, o espaço amostral do conjunto A, que a gente definiu da moeda, do lançamento da moeda, seria sair apenas cara ou coroa. E os resultados que eu posso obter quando eu vou lançar, no caso, um dado, seriam os números de 1 até 6. Então, qual seria a probabilidade de eu pegar, lançar a moeda e ter como resultado cara? Então, beleza. A probabilidade de eu pegar, lançar a moeda e ter como resultado cara seria 1 em 2. Por quê? Porque eu quero que saia cara, então só tem uma opção que saia cara. E ao mesmo tempo, eu só tenho dois possíveis resultados: favorável 1, total 2. Então, a probabilidade do evento A ocorrer vai ser 1 sobre 2. Qual vai ser a probabilidade do evento B ocorrer? Bem, a probabilidade do evento B ocorrer seria sair um múltiplo de 3. Dentro do espaço amostral dos números 1 até 6, os números que são considerados múltiplos de 3 seriam o número 3 e o próprio número 6. Tá? São os múltiplos de 3. O número 1, 2, 4 e 5, eles não são múltiplos de 3. Então, a probabilidade do evento B ocorrer são 2 chances em 6. Né? Eu tenho dois casos favoráveis, que sejam o número 3 e o número 6, em 3 casos possíveis. Pausa. Tem um erro muito comum, que a grande maioria de pessoas trazem para mim, que é em relação quando eu coloco esse 2 em cima. Tá? Quando eu coloco o número 2 em cima, quer dizer que eu tenho dois casos favoráveis. Não quer dizer que eu quero obter como resultado o número 2. Cuidado para você não acabar confundindo sem querer. Esse número 2 que eu coloquei aqui em cima, que representa o número de casos favoráveis, quer dizer que eu tenho dois possíveis resultados: o 3 e o 6. E esse número 6 que eu coloquei aqui embaixo, quer dizer que eu tenho 6 casos totais, que seria o número 1, o número 2, o número 3, o 4, o 5 e o próprio 6. Tá? Então, não confunde que aqui quando eu coloquei o número 2, não quer dizer que eu quero como resultado o número 2. Não, não confunde. É só que eu tenho dois casos favoráveis. Então, qual seria a probabilidade do evento A e B ocorrerem ao mesmo tempo? Bem, eu vou lançar a moeda, né? E depois o dado. Então, eu vou lançar a moeda, vou obter como resultado cara, 1 sobre 2. Vezes, aí eu tenho que lançar o dado. Se eu não lançar o primeiro e depois o segundo, não é um evento simultâneo. Se eu só lançar a moeda, não vou conseguir ver o lançamento do dado. Tem que ser simultâneo, tá? Então, vezes 2 sobre 6. Eu poderia, inclusive, tá? Pela lei do cancelamento, cortar esse 2 com esse 2 e dizer que a chance que eu tenho quando eu lanço uma moeda e um dado ao mesmo tempo e eu obtenha como resultado cara e um número múltiplo de 3 vai ser 1/6. Encontramos a probabilidade de eu lançar a moeda, obter cara, eu lançar o dado, obter um múltiplo de 3. Tudo bem? Tá tranquilo? Gente, qualquer dúvida que for surgindo em relação a qualquer conceito que eu for falando aqui, vocês podem ficar à vontade de colocar aqui nos comentários, eu venho respondo cada um de vocês, tá? Se você está gostando dessa aula também, deixa aqui nos comentários. Até recomendo colocar os tópicos que vocês adorariam ver nas próximas aulas. E não esquece de me seguir tanto aqui no YouTube, no nosso canal, como também nas minhas outras páginas do Instagram e do Facebook. Meu Instagram é @professor Nelson, tá? Professor Nelson Amato. Prof. Nelson Amato. Vocês podem me encontrar lá. Depois de fazer um pouquinho de marketing para melhorar um pouco as minhas páginas, vamos agora trabalhar a ideia da regra do ou. Porque eu disse no início da nossa aula que hoje a aula vai ser sobre eventos sucessivos e simultâneos e também sobre a probabilidade da união de dois eventos. Então, vamos colocar aqui agora o nosso segundo título: probabilidade da união de eventos. Quando a gente trabalha com a probabilidade da união de eventos, eu estou trabalhando a regra do ou. E vamos relembrar um pouquinho sobre conjuntos, o que a gente define como união. Quando a gente define a união de dois conjuntos, a gente quer pegar todos os elementos do primeiro conjunto e juntar com todos os elementos do segundo conjunto. Vamos supor hipoteticamente que lá dentro da sua sala de aula eu farei um sorteio. Eu quero escolher um aluno, tá? Vou pegar um aluno aleatório e eu vou sortear um candidato para ganhar o meu curso de matemática gratuito. Vou lá e vou sortear. E aí, quando eu trabalho a união de eventos, eu vou decidir juntar a sua sala com a sua sala do lado. A sua sala é o terceiro ano A e a sua sala do lado é o terceiro ano B. Eu decido juntar. Quando a gente trabalha a ideia da união, eu pego dois conjuntos e eu estou juntando eles. Essa é a ideia da união. É isso que a gente quer calcular aqui, a probabilidade da união de eventos.
Só que nesse caso, como eu quero a probabilidade, eu quero a chance de que alguma coisa ocorra. Então vamos supor que eu quero saber quais seriam as chances de, depois de eu ter juntado todas as turmas, sei lá, eu vou escolher aleatoriamente uma pessoa, sei lá, uma menina, tá? E alguém que tenha cabelo castanho. Pronto. Então esses são os dois pré-requisitos. Aleatoriamente me veio na cabeça, até porque tem uma questão de outros concursos que aborda isso, eu resolvi essa semana, jogou na minha cabeça, que nesse caso eu quero saber qual é a chance de eu escolher uma menina ou uma pessoa que tenha cabelo castanho, tá? Então, quando eu digo a chance de escolher uma menina ou uma pessoa de cabelo castanho, eu quero pegar o grupo das meninas e juntar com o grupo das pessoas que têm cabelo castanho. E aí, nesse caso, estou trabalhando com a união de dois eventos. Então, eu teria basicamente um conjunto A, que iria representar as meninas daquela sala de aula, vou chamar de meninas. E aí eu teria basicamente um conjunto B, eu chamei de conjunto M, né? Tanto faz. Que iria representar as pessoas que têm cabelo castanho. Eu coloquei aqui uma pequena interseção entre eles, porque pode ser que alguma menina tenha cabelo castanho. Então, nesse caso, quando eu vou trabalhar com a probabilidade da união de dois eventos, eu quero o quê? A probabilidade de A união B. Qual seria a fórmula da probabilidade de A união B? Quando a gente trabalha a união de dois eventos, eu sou muito mais fã, e vocês vão ver isso um pouquinho nos exercícios, de calcular a probabilidade da união usando o quê? Conjunto, diagrama de conjuntos. Diagrama de conjuntos adora cair em qualquer vestibular. Tá? Então, como a gente está muito acostumado a usar o diagrama de conjuntos, quando eu, Nelson, vou calcular a probabilidade da união, eu uso muito o diagrama de conjuntos, eu uso pouco a fórmula. Mas eu vou colocar ela aqui, até porque a grande maioria de vocês deve conhecer, seja talvez um pouco mais interessante para vocês terem ela. Então, eu vou colocar a fórmula aqui, até para que a gente possa ter ela. Então, a probabilidade da união de dois eventos seria a probabilidade do evento A ocorrer, mais a probabilidade do evento B ocorrer, menos a probabilidade da interseção entre eles dois. Isso aqui é uma fórmula de conjuntos. Para quem está acostumado com alguns vestibulares, talvez da área de São Paulo, isso aqui a gente chama de princípio da inclusão e exclusão, né? Então, pronto. Mas, a parte, tá? A gente pode até incluir ele. Nelson, vamos ver um exemplo, que eu acho que na prática isso aqui fica muito mais tranquilo da gente compreender, tá? Exemplo. Numa turma há 40 pessoas, das quais 27 são meninas e ok, 25 são meninas e pronto. E 3, peraí que eu buguei. 3/5 possuem cabelo castanho. Estou usando aquele exemplo das meninas e do cabelo castanho para vocês entenderem o que eu quero trabalhar com a probabilidade da união, tá? Ah, caramba, bugou um pouquinho. Então, eu tenho uma turma, 40 pessoas, das quais 27 são meninas e 3/5 do total possuem cabelos castanho. Beleza. Se somente 10 homens têm cabelo castanho, qual é a probabilidade de ser escolhida cabelo castanho? Já vou ler com vocês, tá? Essa é aquela partezinha no vídeo do YouTube que vocês conseguem pular, né? Porque aqui eu estou digitando, vocês conseguem adiantar. Opa, adiantei, cheguei na parte que o Nelson terminou de escrever. Olá, olá, que você veio do passado. Você chegou na parte que o Nelson terminou de escrever. Olha, numa turma tem 40 pessoas, das quais 27 são meninas e 3/5 do total possuem cabelo castanho. Se somente 10 homens têm cabelo castanho, qual é a probabilidade de ser escolhida uma pessoa dessa sala e ela ser menina ou ter cabelo castanho? Então, veja bem, quando eu falei que ia trabalhar com a regra do E e a regra do OU, o que vai me ajudar a identificar a união de dois eventos é a regra do OU. Eu vou colocar ela aqui, até para que vocês tenham isso no caderno de vocês. Regra do OU. Na regra do OU, tanto faz eu obter como resultado menina e tanto faz eu obter como resultado alguém com cabelo castanho. Então é isso que eu quero, a probabilidade de ser escolhida uma pessoa dessa sala, essa pessoa ser menina
ou ela ter cabelo castanho. Então, quando a gente pensa no ou, tá? Tanto faz um ou outro. A gente costuma dizer tanto faz. Por exemplo, vamos supor que eu quero comprar um celular novo. Aí eu tenho a opção entre escolher um Samsung ou um Apple. Tanto faz se eu comprar o Samsung ou o Apple, tá? Isso hipoteticamente, claro que depende muito do modelo. Nesse momento você deve estar me criticando, mas regra do ou. A gente está trabalhando a regra do ou. Tanto faz um ou tanto faz o outro. Então, quando a gente trabalha aqui com ou ser menina ou ter cabelo castanho, estou trabalhando com a união de dois conjuntos. Então, eu tenho o conjunto que vai representar as meninas daquela sala de aula, que eu vou representar pela letra M, e ao mesmo tempo eu tenho o conjunto das pessoas que têm cabelo castanho. E aí, veja bem, eu não vou usar a fórmula, mas depois eu te mostro como é que a gente aplicaria ela pela fórmula, tá? Nesse caso, pare e pense comigo. Vamos interpretar os dados que eu tenho no enunciado. Isso aqui é fundamental. Se você gostaria de ser bom em interpretação na prova do Enem, a gente tem que parar e analisar os dados que ele está me dando no enunciado, tá? Eu tenho 40 pessoas naquela sala de aula e 27 são meninas. Quando eu falo para você que eu tenho 27 meninas, dentro dessas 27 pode ter que tenha menina de cabelo loiro, ruivo, castanho ou qualquer outro tipo. Então, nesse caso, dessas 27, pode ser que existam meninas com cabelo castanho. Então, no caso, o total de elementos do conjunto M é 27. Beleza? Tranquilo, Nelson. Se são 40 pessoas naquela sala de aula, eu só tenho duas opções. Ou ela é menina ou ela é menino. Então, a quantidade de meninos que eu tenho, eu vou colocar aqui, ó, meninas. Então, a quantidade de meninas pelo enunciado a gente já sabe que são 27. A quantidade de meninos, que seria o restante, né? Meninos, seriam 13. Eu tenho 13 meninos. Beleza. Dos quais, desses meninos, eu já sei que 10 tem cabelo castanho. Então, desses 13 meninos, 10 com cabelo castanho, que no próprio enunciado diz, ó, somente 10 homens têm cabelo castanho. Então, 10 cabelo castanho. E deixa eu. Castanho tem um H no meio, né? E os outros 3 não, né? E os outros 3 não. Vou colocar não. Tá. Aí, ao mesmo tempo, no enunciado diz que 3/5 do total possuem cabelo castanho. Então, qual é o total? São 40 pessoas. Então, dentro daquela sala de aula, 3/5 do total, que seriam 40 pessoas, vão ter cabelo castanho. Então, cortei, tá? De repente, vocês prefiram multiplicar. 3 vezes 40 vai dar 120, dividido para 5, vai me dar 24. Então, 24 pessoas do total, 24 pessoas, que eu estou me referindo às pessoas, né? 24 pessoas vão ter cabelo castanho. Beleza. Então, 24 pessoas. Então, aqui do lado esquerdo é cabelo castanho. Só que lembra que eu já tenho 10 meninos, então dessas 24 pessoas, cabelo castanho, eu tenho 10 que são meninos, 10 meninos, que eu estou fazendo aqui interpretar todos os dados do enunciado, tá? E para chegar a 24, faltam 14, né? Então 14 seriam as meninas. Meninas. Então veja bem, vamos para os dados do nosso diagrama de conjuntos. Eu tenho 14 meninas com cabelo castanho. 14 é a interseção entre os dois conjuntos. É a quantidade de meninas que tem cabelo castanho, tá? Fica na interseção. Se são 24 pessoas com cabelo castanho, eu tenho 14 meninas, 10 meninos com cabelo castanho. 10 é a quantidade de elementos, tá? Que são pessoas com cabelo castanho e não são meninas. Desses 27 elementos que a gente tem aqui, que são as 27 meninas no total, lembra que 14 tem cabelo castanho, as outras 13 não. Então eu tenho 13 meninas que não têm cabelo castanho. Então, quando eu vou calcular a probabilidade de ser menina e ao mesmo tempo, não, perdão, ou ao mesmo tempo ter cabelo castanho, eu posso pegar e somar os elementos que eu tenho aqui, que vão representar a união dos conjuntos, e esse aí vai ser o número de casos favoráveis. Então, 13 mais 14 vai dar 27, mais 10, 13 mais 14 mais 10 seriam meus casos favoráveis sobre os casos totais ou possíveis, que são 40. Então, nesse caso aqui vai me dar 37 sobre 40. Essa aqui é a probabilidade de escolher uma pessoa dentro daquela sala de aula.
essa pessoa ser uma menina ou ter cabelo castanho. Se você parar e olhar comigo, meio que a gente já tinha essa resposta quando eu cheguei aqui nesse 3, né? Porque a única opção que não me interessava era o menino, tá, que não tem cabelo castanho. E são 3 meninos que não têm cabelo castanho. Então, repara aqui, faltam 3, esses 3 são os que não me interessam. Então, eu também tenho outros artifícios que eu posso ir utilizando dentro de uma questão para poder interpretá-la com mais facilidade e chegar aos seus resultados mais rápidos. Mas a ideia é, eu peguei a quantidade de elementos do A, que é o conjunto M, que são 27, somei com a quantidade de elementos do conjunto B, que seriam as pessoas que têm cabelo castanho, que são 24, e tirei a quantidade de elementos repetidos. Esses elementos que ficam entre os dois é que a gente chama de interseção, e que na nossa fórmula da probabilidade da união de dois conjuntos, a gente retira. Então, esse valor que eu tirei aqui no meio é o que fui fazendo passo a passo para não acabar tendo repetições. Então, se você reparar, eu coloquei aqui 14 elementos no meio, e aí eu peguei o 27, tirei 14 e deu 13. Então, eu estou tirando os elementos repetidos. Então, aqui, quando eu trabalho com diagrama de conjuntos, e você deve estar muito acostumado a já fazer isso desde a parte lá inicial de conjuntos, um dos primeiros tópicos que a gente aprende quando começa a se preparar para a prova do Enem, né? Então, quando a gente começa lá na parte de conjuntos trabalhar a ideia de diagrama, esse aqui é nada mais do que o diagrama de Venn-Euler. Então, eu fiz uso daquele diagrama para facilitar o cálculo na hora de saber o número de casos favoráveis. Eu tenho 37 casos favoráveis, 40 sendo o número de casos totais. Beleza? Nessa aula de hoje, então, eu separei basicamente o tópico de probabilidade de eventos sucessivos independentes, que é o que a gente chama de regra do e probabilidade da união de eventos, que é o que a gente chama de regra do ou. Na regra do é necessário que o primeiro evento e o segundo evento ocorram. Na regra do ou, tanto faz se ocorre o primeiro ou se ocorre o segundo. Coloquei ali as fórmulas e fiz um exemplo de cada para que fique tranquilo para vocês entenderem como é que se trabalha. Deixa aqui já nos comentários se você gostou dessa aula. Fala comigo aqui quais tópicos você gostaria de ver nas próximas aulas. Não esqueça também de curtir, ativar o sininho e se inscrever no canal para que você receba notificações das próximas aulas que vierem ao ar. Foi um prazer ter estado aqui hoje com vocês. Espero ter ajudado vocês nesse tópico de probabilidade da união e probabilidade de eventos sucessivos independentes. Nos vemos nas próximas aulas. Até breve. Valeu. Tchau, tchau.